início do louvor. Já, todo mundo que está lá. A pastora não apareceu ainda. Dá uma puxadinha lá em cima, meu. Tipo, dá uma. Isso aí. Agora. Ok. De novo, de novo. Olá, meus amados irmãos, servo do Senhor. Vamos nos preparar que daqui a 5 minutos vamos iniciar a nossa live, né? Nosso culto, né? Um formato live, né? Formato live. É um culto mais breve, né? Devido à pandemia. Mas com certeza Deus vai falar aos nossos corações. Uma observação antes de começar. Nós estamos seguindo todos os protocolos. Não tem participante no culto hoje, né? Existe o Silvanei que vai tocar e eu que vou cantar. Amém. E vamos trazer uma mensagem também. Estamos com aquele 1,5 m, né? Afastado, né? Silvanei. Estamos com máscara também. Tudo atendendo às normativas para não ter problema no futuro. Também é bom os irmãos, né, que estão entrando agora, né? Já ir compartilhando esse link aí no próprio Facebook, dá para copiar e coloca nos grupos de WhatsApp, né? Para que as pessoas possam receber uma palavra de Deus nessa tarde, né? Uma palavra de encorajamento, de ânimo. É isso, irmão? Exatamente, Quanto mais pessoas ouvirem a palavra de Deus, mais pessoas vão ser abençoadas, né? Como o pastor diz, algo de bom vai acontecer na sua vida, no seu lar, na sua casa, no momento que você ouve a palavra de Deus. Glória a Deus. Deus com certeza quer falar algo importante a você. Que pode ser através de louvores, né, Silvanei? Sim. Através da mensagem, através de um testemunho que alguém vai dar aí na live, porque vocês podem interagir também, participar com algumas informações, testemunhos. Fique à vontade, que Deus com certeza vai estar com a gente. Silvana já está conosco, a Ivaneide também, a Angélica, mais 13 pessoas também estão assistindo aí o nosso culto, né? Apesar de ser uma live, é um culto, né? Um culto ao Senhor, né? Estamos fazendo uso aqui das tecnologias. Exato, Porque a obra de Deus não pode parar. Não pode. E nós estamos aqui, né? Mais um domingo, com todos os cuidados, né? Fazendo o nosso melhor para Deus. E aí você de casa, você também já se prepare para louvar com a gente e ouvir uma palavra de Deus, né? Em meio a essas dificuldades, nas aflições que estamos passando nesses últimos dias. Que Deus possa nos dar força, ânimo, né? Conforto para algumas famílias que perderam com os entes. E Deus é soberano. A vontade dele está acima da nossa. Amém. Aleluia. Beverly também está conosco. Boa tarde, Beverly. Seja bem-vinda à tua casa, à nossa casa, né? A casa do Senhor. Já são 5 horas. Então, vou dar início. Cada um de vocês, se puderem replicar esse link aí para mais algumas pessoas, façam isso, que é a obra de Deus, tá? Eu queria ler um versículo, na verdade são 3 versículos, no Salmo 133, versículo 1, 2 e 3, bastante conhecido nosso, para nós iniciarmos a palavra do nosso amado Deus. Diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam
em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla de suas vestes. Como o orvalho de Hermon e com monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, que bom que nós vivemos em união, né? Numa pandemia como essa, onde nós não podemos estar próximos, a internet, ele vem como um auxílio para nós. E esse é um momento, né, de a gente chegar. Eu imagino todo mundo aqui, esse mais de 27 pessoas agora, juntos, louvando ao Senhor. Tá bom? Nós vamos cantar um louvor agora. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, em majestade e luz. Perdi aqui, Você pode cantar de casa também. Aleluia. Cante aí, irmão. Grande é o meu Deus, Cantarei quão grande é o meu Deus, todos vão dizer quão grande é o meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Me perdoe, a tecnologia às vezes falha. Amém. Mas quão grande é o nosso Deus, né? Quão maravilhoso é o nosso Deus. Aleluias. Perto quero estar junto aos teus pés. Só um aquecimento aí, né, irmão? Foi um Só um aquecimento. aquecimento. Falhei um pouco aqui, apertei um botão errado, mas vamos lá. Vamos lá, cantar mais um louvor. Perto quero estar. Aleluias, Pai, para ti, Pai. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Pai. Somente a Ti, Jesus, louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. Mais uma vez, perto quero estar. Perto quero estar. Nós queremos estar perto do Senhor, junto aos Teus pés. Não existe um prazer maior, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero Te ofertar, Pai. Quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. 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 Incrível como esse louvor, ele é atual. Não importa as circunstâncias. Te louvarei, Te adorarei, somente a Ti, Jesus. Amém. Eu queria ler novamente, antes do terceiro louvor, o versículo 3 do Salmo 133, que diz assim: como o orvalho de Hermon, e como os que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena as bênçãos e a vida para sempre. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos cantar um hino mais ritmado agora. Se não for para Te adorar, para que eu nasci? Se não for para Te servir, porque eu estou aqui, né? Se não for para Te adorar, para que eu nasci? Se não for para Te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero Te adorar, Te adorar. Se não for para Te adorar, para que eu nasci? Se não for para Te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero Te adorar, Te adorar. Senhor, estou aqui. Aleluias, Pai. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui.
Senhor, estou aqui. Vamos adorar então. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Estou aqui. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar. Preciso te adorar. Anseio te adorar. Oh, yeah, 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 yeah, oh. Eu quero te adorar. Queremos, Jesus, te adorar somente a ti, Pai. Oh, Pai Aleluia. Celeste, nesse momento, Pai Celestial, queremos te adorar nesse lugar, Pai. Um lugar que simboliza, Senhor Deus, glória a Deus, a tua casa, o lugar onde nós nos reunimos para te adorar, te engrandecer, Pai. Receba, Senhor Deus, esse momento, esses louvores, essa união, mesmo que online, um na sua casa, outro no outro, Pai. Mas o Senhor sabe, Senhor, que o coração está unido, está junto, Senhor Deus, buscando o mesmo ideal, o mesmo objetivo, que é de te adorar, de te buscar. Aleluia, Jesus. E muitas vezes entender, Senhor, o que não conseguimos entender, que o Senhor possa nos explicar, Pai, está nos nossos corações, Aleluia, Pai. Obrigado Deus, por tudo, Senhor Deus. Fique conosco, fale conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz, Pai. Nós precisamos entender o teu caminho. Nós precisamos saber o caminho a seguir, Pai. Fique conosco, nos abençoe, glória Senhor. a Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Pai. A gente tem um grupo no WhatsApp, que esse grupo ele retrata muitas pessoas com enfermidade, a maioria com a Covid-19, né, a coronavírus, e alguns com outras enfermidades. E Deus está abençoando grandemente esse grupo, curando, abençoando, sarando. E no final nós vamos fazer uma oração em prol dessa lista que está no grupo, né? E quem não está no grupo e quer participar também, você pode até mandar pela live, né, irmão? Pode mandar pela live aí o teu nome, que aí nós colocamos aí no grupo para participar também conosco. Que Deus tenha abençoado grandemente. Deus, quando seus filhos se reúnem para orar, barreiras são quebradas, milagres acontecem. E é isso que nós vamos falar aqui hoje nessa ministração. Deus, ele é maravilhoso, é grandioso com cada um de nós. Como eu falei no início, a nossa ministração é bem rápida, né? Porque temos que atender o horário. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nesses 20 minutos que eu tenho ainda aí. A mensagem de hoje, ela é sobre a estratégia de uma guerra. Eu vou trazer para vocês a ideia de estratégia de uma guerra. A guerra, a luta, deve ser encarada como uma ação natural, né, que acontece na humanidade. Já tivemos várias guerras, e entre algumas delas, guerras mundiais, né? Mas também entendemos que existe uma guerra paralela
igualmente no mesmo momento que acontece, que é uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual, a gente como cristãos, como pessoas que entendem do amor de Cristo, que lê a Bíblia, que busca a sua palavra, precisa entendê-la até mais do que uma guerra natural. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui de uma guerra, eu estou chamando de uma guerra natural, é uma guerra comum, uma guerra entre um país e outro, uma guerra entre uma cidade e outra, uma nação e outra. Existe alguma estratégia onde, quando vão lutar, existe o fronte, que é a pessoa que vai na frente com as armas, canhões, e vai por terra, vai por mar, e muitas vezes por ar, né? Para que o objetivo final é alcançar a vitória naquele lugar onde está com um problema. Existe outra turma que existe a parte de logística, para saber qual é o lugar mais importante ou melhor, para chegar no lugar exato e conquistar a batalha. Outra equipe é a equipe que eu posso chamar de SEACOM, é a companhia de comunicação, onde todo mundo conversa um com o outro, para que a mesma informação esteja com todo mundo. E ainda existe mais outros estratégias de guerra, que também pode ser a da saúde, do socorro, né? Que o pessoal, enquanto estão guerreando, muitos deles são baleados na guerra e cai, e aí a equipe de segurança ou de saúde vai e ajuda. Essa guerra, pode ser em qualquer área, ela acontece desse mesmo jeito. A guerra espiritual, apesar de ser espiritual, ela não é muito diferente. Ela segue basicamente os mesmos critérios, as mesmas diretrizes. O principal dela que muda é em quem você busca e como você busca, né? Em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deus é justo e fiel, né? Alguém escreveu aqui: Deus é justo e fiel, verdade. Aleluia. A pergunta é: qual é a minha posição nessa guerra? O que devo fazer nessa guerra? Como devo fazer? É uma pergunta que a gente se faz, né? Eu estou no meio da guerra, todo mundo baleando, correndo, o que eu faço? Por que devo fazer o que tenho que fazer? E quando devo fazer? São perguntas que norteiam a nossa mente, que muitas vezes até nós, sabendo da palavra de Deus, entendendo um pouco da Bíblia, tendo intimidade com Deus, muitas vezes a gente fica perguntando: mas por que está acontecendo isso? Por que eu não consigo resolver o problema? Eu confesso aos irmãos que a semana passada foi a semana mais difícil que eu passei. Eu perdi 5 amigos, ao mesmo 5 amigos na semana passada. E às vezes a gente, mesmo tendo fé no Senhor, a gente fica perguntando por quê, por quê, por quê. Talvez essa mensagem de hoje, ela ajude a responder algumas perguntas. Outras têm que ser falado mesmo com o próprio Deus, conversando com Ele, na sua casa, no seu quarto. Qual é o objetivo final de todas as lutas? O objetivo final de todas as lutas é você vencer. É vencer, é vencer. Ninguém vai lutar para perder. Muitas vezes a gente entra numa batalha, sabendo que nós somos pequenos, somos fracos, mas acreditamos na vitória. A gente pode até dar exemplo na Bíblia, como Davi, né? E o Golias. Golias era imenso, era do povo dos giganteus, era imenso homem. E Davi, de baixa estatura, mas ele foi confiante e venceu. Isso é um exemplo bem claro que nós, todos os cristãos, e que também até a pessoa que não acredita em Deus, conhece essa história. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Crônica, capítulo 20.
essa história é como muitas outras histórias que temos na Bíblia. De uma nação, ou uma guerra, ou um grupo de pessoas que confiavam em Deus e venceram. Essa história é exemplo de muitas histórias que nós vemos na Bíblia. Vou dar um exemplo assim, como Daniel na cova dos leões. Era uma guerra, era uma briga, era uma dificuldade que ele tinha que conseguir vencer, e ele venceu. Sadraque, Mesaque, Abidnego, lá naquela fornalha de fogo. Era uma batalha que ele não tinha condições de vencer sozinho. Não tinha. Ele poderia fazer o que fosse, ele não ia conseguir. Mas ele venceu. E tantas outras guerras. Quando a gente fala, a gente vai ver o Antigo Testamento, Israel, o povo de Israel saindo até a Terra Prometida, que passaram anos. E quantas guerras eles passaram por lá. E quantas vitórias também tiveram. Tiveram derrotas também, quando estavam afastados do Senhor. E isso é um primeiro item que a gente precisa observar na vida da gente. Versículo 1 de 2 Crônica, capítulo 20. Eu não vou ler todo o capítulo não. Vocês, irmãos, leem aí. De vez em quando eu estou vendo aqui também no meu celular algumas mensagens que alguém está enviando para nós, né? Como a Rosalina falou agora, é verdade. Acreditamos na vitória. Verdade. A gente precisa acreditar na vitória. E sucedeu depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas vieram a peleja contra Jeosafá. Jeosafá, quem é Jeosafá? Uma vez eu fiz uma ministração de Jeosafá que dava 1 hora só falando sobre esse homem, o rei Jeosafá. Mas hoje a gente vai fazer uma breve resumo dele. Era um rei íntegro, temente a Deus, fiel em tudo. Fiel em tudo. Aí alguém muitas vezes diz assim: mas por que Deus permite que alguém consiga entra numa guerra, numa dificuldade, numa peleja, se essa pessoa é cristã, se essa pessoa é de Deus? Muitas vezes a gente entra numa guerra, irmão, já perdendo, porque a gente começa a questionar Deus. Deus, por quê? Porque o questionamento com Deus, de perguntar por quê, é importante. Porque muitas vezes a gente está em pecado, ou muitas vezes a gente precisa entender alguns assuntos, e aí pergunta dele: por quê, Senhor? Mas perguntando, sabendo que Ele é soberano, sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, e que está acontecendo aquilo ali porque Ele tem controle de tudo. Irmão, a chuva e o sol é para todos. A pandemia, as doenças, as dificuldades também é para todos, infelizmente. Nós vamos ter que passar por isso. Vamos passar por essas complicações. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar, da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar. O que aconteceu? Disseram para Jeosafá: olha, Jeosafá, Moabe, Amon e alguns outros agregados ali se juntaram para lutar contra o Senhor. E tem mais, Jeosafá, eles estão perto e é uma multidão. Eles estão perto e é muita gente. O que poderia acontecer com Jeosafá, ele sabendo que ele não conseguia vencer essa grande multidão? Ele podia dizer bem assim: olha, eu vou pegar uns cavalos, algumas coisas aqui, pegar a minha riqueza, o meu dinheiro, alguma pessoa que eu amo, e vou embora, porque dá tempo ainda. Mas ele não fugiu. Ele não fugiu. Existe um momento na vida da gente que a gente não foge, não consegue fugir. Existe um momento que a gente consegue fugir, mas o problema, eu acho que vai atrás da gente. E existe um momento da vida que a gente não consegue mesmo fugir. Eu vou dar um exemplo dessa, como diz o nosso amado pastor, esse pandemônio, né? Essa pandemia que está acontecendo aí, que está levando tanta gente queridas. A gente não consegue fugir. A gente está no meio dela. No meio dela.
Claro, e eu sou a favor de se precaver. Por exemplo, a máscara tem que ser usada. Como eu falei agora há pouco, a minha daqui eu não posso pregar com ela. Se você vai a algum lugar, eu sou um microempresário, um microempresário, e eu não posso ficar em casa. Eu tenho que sair muitas vezes. Eu tenho que andar muitas vezes. Eu tenho que visitar meus clientes muitas vezes. Eu não posso parar, porque quem vai me sustentar? Então eu coloco a máscara, uso o álcool em gel, fico afastado de pessoas, não me exponho. Isso aí faz parte da gente. Fora isso, a gente está no meio da pandemia, no meio da dificuldade. O governador de Manaus colocou um decreto agora que fica mais rígido, né? À noite não podemos sair, supermercado. Vocês sabem aí que estão acompanhando. Nós sabemos que nós estamos acompanhando. Não é importante falar aqui agora. Mas temos que obedecer. Os decretos são feitos para nós obedecermos, aceitando ou não. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se o governante fala X, tem que obedecer. Se Deus fala X, precisamos obedecer. O que não pode acontecer é que o que o governador ou alguém mais falar que vá contra os princípios bíblicos ou o princípio de Deus, aí aceitarmos. Isso não. Mas está bem coerente. César o que é de César e Deus o que é de Deus. Continuando, versículo 2. Então, versículo 3 agora, né? Não, vamos ficar no versículo 2 ainda, irmão. Grande multidão da além do mar. Às vezes, meu irmãozão, tá vendo notícia ali. Meu irmão, morreu um, tá doente outro. Graças a Deus que a gente está ouvindo muito agora. Meu irmão, se recuperou um, se recuperou outro. Você pode dar uma olhada naquela lista, onde as irmãs e todo mundo está lá, orando. Quantas e quantos milagres, quantas e quantas recuperações estão sendo feitas. E o nosso pastor, nossa pastora está lá naquela lista, encabeçando a lista, né? O nosso pastor, nossa pastora, orando por eles, para que eles logo possam ter saúde e venham aqui continuar nos orientando como sempre fizeram. Então, meu irmão, o que acontece quando existe esse problema? Muitas vezes a gente tende a ficar feito maluco, correr para um lado e para o outro. Buscar a união de todos que professam a fé. Isso é um ponto que a gente tem que correr atrás. O WhatsApp é uma ferramenta nossa, muito importante hoje. Eu acho que eu tenho uns 4 ou 5 grupos só de oração. Eu queria até abrir um parêntese aqui agora, nesse exato momento. Eu queria agradecer ao nosso pastor PP, lá da Lírio do Vale, né? O Lírio do Vale. Que ele tem live todo dia, às 7h30 da noite. Segunda. Tem 4 horários, né? Aí eu participo, me perdoe, pastor. Eu participo de uma, às 7h30. São 4 horários. Procure saber os horários lá. Eu participo 4 do dia das 7h30. Esse momento está me ajudando muito, mas muito mesmo. No começo eu assistia meia hora, um pouquinho. Eu assisto todo o tempo agora, todo momento. Deus está me abençoando grandemente. Por quê? Porque a palavra de Deus entrando nos nossos corações. A gente percebe na live dele muita gente interagindo como está interagindo aqui agora. Como muita gente está interagindo aqui agora. Então parece que nós estamos todos num culto, né? Um falando ali, mais interessante ainda, que fala no meio do culto e interage e tudo mais. A gente precisa de união, irmão. Vocês lembram daquele feito quando Moisés, se eu não estou enganado, foi Moisés sim, na luta lá, e o povo de Israel começava a ganhar, ele levantando as mãos. E aí ele cansava, porque faz parte da gente cansar. A gente cansa, a gente tem dificuldade. Mas e Arão levantava a mão dele. Enquanto levantava a mão dele, o povo ganhava, vencia, o povo de Deus vencia. Porque o levantar da mão significava que nós estávamos perseverando com Deus. E aquela batalha foi vencida.
por todo o povo que estava lutando lá, por Moisés que estava orando, por Arão e Ur que estava levantando a mão dele. Todos juntos conseguimos vencer. Aleluias, glória a Deus. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. Josafá poderia correr, poderia pegar os seus cavalos, as suas riquezas e ir embora. Tinha condições para isso, porque ainda faltava um dia e meio, 2 dias, para o povo de Amon chegar e aniquilar a cidade dele. Não, ele não fez isso não. Ele disse assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Oh glórias! Pastor Montefusco, o nosso presidente da IDPB, fez uma santa convocação. Eu acredito que toda a IDPB do Brasil sabe disso. E é para saber, se não souber, é preciso que saiba. É preciso que a gente divulgue. É preciso que a gente coloque no nosso Facebook, na nossa WhatsApp, telefona. Vamos nos mobilizar dia 31 de janeiro. Jejum geral. Todo o povo da IDPB, jejum geral, como fez Josafá. A maldição está chegando. E está perto, já chegou. E o que vamos fazer? Vamos fugir? Fugir para onde? Mas Josafá não. Josafá disse e apregoou jejum em toda Judá. Em toda Judá. Vamos pregoar o jejum em todo o Brasil. Em todo o Brasil, em toda Manaus, em toda IDPB. Vamos entrar na área da guerra, mas na guerra espiritual. Nós não temos condições de de ajudar muito na guerra natural, vamos dizer assim, que eu estou falando, né? Nós não somos cientistas, não temos sabedoria para criar uma vacina, apesar de já ter, com muita dificuldade está chegando. Podemos fazer da nossa parte se precaver, usar máscara, distanciamento e tudo que se pode se fazer. Mas resolver o problema a gente não consegue, porque esse é um problema também, e eu acredito que até mais espiritual do que o natural. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Irmão, com a união. Não é sozinho não. É com a união. É com o povo. Judá, ele buscou lá. Josafá buscou o que estava ali pertinho deles. E nós quem temos? Quem somos? Quem buscamos para nos ajudar? Nós buscamos os nossos líderes. Buscamos principalmente o Deus Todo-Poderoso, Jeová Rafa, o Jeová que cura, Jeová que liberta, Jeová que tira a angústia. Não somos um povo covarde não, que corre. Somos um povo que vai para frente, que luta. O próprio Deus falou que não gosta. Ele não é muito favorável ao covarde, aos medrosos. Eu até queria dizer o seguinte, que muitas vezes o medo ajuda. Muitas vezes o medo ajuda. Por exemplo, se alguém sabe que aquilo ali está queimando, não vai meter a mão, porque se meter a mão, queima. Mas é um medo controlável, é um medo que você entende que não faz aquilo porque vai ter problemas. Não é um medo desesperado, como muita gente está, perdendo a unção e perdendo a intimidade com Deus. Eu sempre dizia para os jovens aqui, quando era líder deles, que existe 2 maneiras de você se comportar numa dificuldade. Ou você corre para Deus e cai nos pés de Deus, e ora, e clama, e busca, e chora,
e Deus te ouve, ou você corre de Deus, vai falar mal do pastor, vai falar mal da igreja, vai falar mal de Deus, vai dizer que Deus não existe. A gente precisa escolher. Não dá para ficar no meio do muro, que nesse negócio não tem muro não. Não existe divisa não, ou você está todo dentro ou todo fora. Ou você está com o Senhor ou não. Não existe muro para você ficar lá em cima observando os dois lados. Ainda agora há pouco eu estava lendo o Salmo 133, versículo 1 e 3. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Já li 2 vezes isso. É como óleo precioso sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vê o que Deus está falando com a gente. Olha o que Deus está falando com a gente. Irmão, se junte, se una, busque, porque é como um óleo que desce a barba de Arão. Isso tem uma expressão muito interessante, que não dá para explicar agora, mas serve como a união do povo de Deus, a igreja unida. E no final ele diz, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É junto eu e você, irmão. É nós juntos buscando a Deus. Muitas vezes a gente é culpa dele, é culpa da esquerda, é culpa da direita, é culpa do centro, é culpa de um montão de gente. Deus não quer saber de culpado não, Ele está ali para nos ajudar. Ele está ali para ouvir o nosso clamor. Como Josafá não correu e acreditou no Senhor e buscou o jejum, e buscou a oração, e buscou o próprio Deus. É o que nós devemos fazer hoje, agora e sempre. Aleluia. E disse, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todo o reino das nações? Na tua mão não há força e potência, e não há quem te possa resistir. É uma pandemia que vai ser mais poderoso do que Deus? Nenhuma gripe é. Nada nem ninguém é mais poderoso do que Deus. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel, e não adestes para sempre a descendência de Abraão, o teu amigo. Ele falou, tu já me abençoou, Pai. O Senhor é o Deus da bênção. O Senhor é o Deus que nos une. Não foi o Senhor que deu isso? Antes disso ele falou, né? Tu não é o Deus dos céus e da terra, o Deus de tudo. Ele primeiro engrandeceu o nosso Deus Todo-Poderoso. A quem recorrer? A quem buscar? Irmão, eu gosto de notícias na televisão. Eu confesso. Vou confessar um pecado aqui. Eu sou viciado em jornal. Tem que fazer um tratamento. Mas eu estou me afastando mais do jornal e ficando mais com o Senhor Jesus. Estou buscando mais a presença de Deus. Mais intimidade, interessante, mas é interessante demais. Quanto mais a gente chega próximo de Deus, quanto mais a gente busca Deus, mais a gente consegue ouvir a voz dele. Quando a gente está longe, não está afastado não está desviado não estou dizendo isso não. Mas quando a gente não tem aquela intimidade com Deus, parece que você não ouve a voz de Deus.
Deus está falando com você, mas você ouve o jornal, você ouve o seu amigo, você ouve o seu governador, o seu presidente, sei lá o quê. Que nada errado de ouvir isso, nada errado. Mas quando você começa a orar e você começa a buscar e ter intimidade, parece que o som do Espírito Santo, ele aumenta o volume. E o som da humanidade, o som da maldade, o som das notícias diminui. E é interessante que a confiança ela vem maior. A vontade de crescer espiritualmente e de querer ajudar e de querer participar das coisas de Deus aumentam. Então, vamos chegai-vos a vós. E eu me chegarei a vocês. Isso não é uma palavra minha, essa é a palavra de Deus. Deus disse, chega a mim. Deus chega a você. Apesar de ele falar antes, né? Eu te amei primeiro. Eu te dei minha vida. Eu faço tudo por ti. Chega a mim. Chega a mim. Está com dificuldade, está com problema? Está com Covid? Está sem dinheiro? Está sem trabalho? Tua família está doente? Chega a mim. Você está com ansiedade, porque depois de uma guerra, irmão, é verdade isso. Depois de uma guerra aumenta muito a quantidade de pessoas com problema psicológico, com problema de depressão, aumento de suicídio e tudo mais. Mas ele disse assim, chega a mim, que essa maldade não vai chegar a você não, porque se você chegar a mim, eu chego a vós, eu estou contigo. Reconhecemos que Deus é maior do que todos. E disse, Senhor Deus dos céus, Senhor dos nossos pais, né, que ele falou, né? Se algum mal, versículo 9, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e claramente a ti, na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Se eu tiver com problema, com dificuldade, isso parece conversa de quem não quer ajudar, né? Olha, procura Deus aí, que Deus te abençoe. Alguém vai te pedir ajuda, aí você, irmão, eu não tenho não, irmão. Que Deus te abençoe, vai, tchau. Tem nada a ver com isso. Deus, ele é um Deus presente. Ele é um Deus constante. Ele é um Deus que responde. É um Deus que está ali todo momento contigo, comigo, com cada um de nós. Ele foi o Deus de Josafá, lá naquela época. Ele foi o Deus de Abraão, quando Abraão, sem saber para onde ia, acreditou nele. É o Deus de Moisés, que também não tinha muita informação não, era só confiar. Como eu falei agora há pouco, quantas e quantas batalhas, a palavra de Deus, se você ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento principalmente também, quantas e quantas curas Jesus Cristo fez e revelou. O Antigo Testamento fala sobre guerras mesmo. As guerras eram mais severas, muita gente morria. Muita gente morria, irmão. Na guerra pessoas morrem. Todas as guerras pessoas morrem. Agora outra coisa que é importante nós sabermos. E eu acho que essa é até mais importante ainda. Todo mundo vai morrer. Se Jesus Cristo não voltar e levar ele, é o que eu quero. Não sei se nós vamos conseguir. Mas não é importante isso. Todos nós vamos morrer, irmão. Mas para onde nós vamos que é o importante. É o mais importante. Se eu falar para você que eu não tenho medo da morte, parece demagogia. Parece demagogia. Eu não sei se
se eu já passei alguma vez pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é o momento onde que você não consegue entender mais a continuidade da vida. Você não percebe mais a continuidade da vida. Então esse é o vale da sombra da morte. Eu não lembro de ter passado por ele. Talvez por essa razão é que eu não tenho tanto medo dela. Mas, independente de ter medo ou não, irmão, o medo eu acredito que cristão nenhum deve ter, né? Pavor da morte. Quando eu me converti, uma semana antes da minha conversão, alguém me falou sobre o amor de Cristo. A Francilene me falou. E eu fiquei uma semana sem ir para a igreja. Quando eu voltei, essa semana, da primeira mensagem para a segunda mensagem que eu me converti, eu fiquei com muito medo de morrer, porque eu achava que ia para o inferno. E achava não, realmente iria. Mas Deus, Ele tem um plano para nós. O plano é perfeito. O plano já foi traçado. Claro que todos nós temos livre-arbítrio, podemos fazer o que quisermos. É por essa razão que Deus é tão maravilhoso. E Deus tem dado para nós a certeza da vida eterna. Então na guerra, muitas pessoas vão morrer. E eu espero que... Eu não quero que ninguém morra. Não quero que ninguém morra. Mas acontece, vai acontecer, está acontecendo. Mas depois da morte, é o que é mais importante. Vamos estar com o Senhor. Vamos estar eternamente com Ele, onde não temeremos mesmo mais a morte. Onde a morte vai ser somente, não sei nem se lembrança. Eu acho que nem lembrarmos da morte iremos lá no céu. Teremos a vida, que é Cristo Jesus. Então, irmão, resumindo bastante, que já acabou meu tempo. Nós estamos vivendo numa batalha. Essa pandemia, para muitos, para outros tantos, um problema na família, com o pai, com o filho, outros tantos outros problemas. E Deus nos ensinou nesse momento aqui que na dificuldade, seja pandemia ou qualquer outra coisa, vamos nos unir, irmãos. Vamos nos unir, como tantas vezes o povo de Deus fez. Vamos nos unir, não somente para festejar, comer, brincar, mas para buscar o Senhor Jesus, para clamar o Senhor Jesus, como Jeosafá fez. Eu não consegui concluir aqui a mensagem, mas essa guerra Jeosafá venceu, e venceu com grandes glórias, porque ele não teve que lutar. Deus venceu por ele. Deus venceu por ele, como vence por mim e por ti. Confie no Senhor, confie, acredite no Senhor, acredite que esse tempo vai passar, essa dificuldade vai passar, e nós vamos ser o que a igreja toda sempre diz: mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Eu queria agradecer a todos por estarmos aqui, nesse momento de adoração, nesse momento de convocação. Eu queria mais uma vez falar sobre a convocação do nosso pastor presidente, pastor Montefusco, dia 31 desse mês, dia 31, santa convocação para jejum e oração. Irmão, faça isso. A oração de um justo vale muito. A oração de uma multidão de justos pode mudar completamente tudo. Pode ganhar guerra sem precisarmos pegar na arma. Eu não acredito não, irmão, porque a vacina... Eu não quero saber disso, eu estou falando da área espiritual, que é mais importante do que a natural, irmão. Pode acontecer um milagre aí, não é difícil não, o nosso Deus Todo-Poderoso.
O vírus perdeu totalmente a força. Foi não sei o que, os cientistas vão dizer. E eu vou dizer, foi o meu Deus que fez isso. Porque Ele pode fazer. Se Ele quiser, Ele pode fazer. Eu queria orar para os enfermos da igreja. Eu queria chamar o Liberlan. Orar para os enfermos da igreja. Queria orar para os enfermos da igreja. E a lista lá, a lista da igreja, tá bom, irmão? Se tu lembrar que é muita coisa, né? Também pelo um grupo de pastores que o pastor PP ora, que eu também coloquei nas minhas orações. Por tudo, pelas vidas dos irmãos. Amém. Boa noite, irmãos. Nós estamos numa guerra espiritual e nessa guerra nós temos que ser pessoas de linha de frente em oração para as pessoas que necessitam, né? Conhecemos muitas pessoas que estão precisando de oração. Nós, no próprio grupo da capela, tem mais de 40 pessoas que precisam de oração. Eu tenho outra lista de pastores que tem mais de 30 pessoas, 30 pastores que estão presentes de oração, muitos enfermos, muitos com Covid. A irmã Bianca, ela foi fazer o teste hoje e deu Covid novamente nela. Então ore por ela, não esqueçam. E já que é muitas pessoas, irmãos, claro, evidentemente eu não vou lembrar de todas, mas você conhece alguém que precisa de oração, precisa do nosso apoio, né? E que você possa colocar. Mas antes de eu começar a orar, eu quero ler uma passagem bíblica, já que nós estamos num tempo muito estressante, muito pesado. Eu quero passar a bênção sacerdotal para cada casa, cada irmão da nossa igreja, lá em Números capítulo 6, versículo 22 em diante. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, ou então escute com bastante atenção. E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala a Arão e aos seus filhos dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel. E disse-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim porão o nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então a bênção do Senhor está sobre a sua casa, está sobre a sua vida. Creia nisso. Vamos orar todos juntos, crendo na promessa e na cura divina do Senhor Jesus. Senhor Jesus, Pai da graça, Pai de todo poder. Estamos aqui essa noite, ó Pai, clamando o Teu nome. Todas as casas, Pai. Sabemos, Deus, que Tu é o nosso Senhor, enfermos, Senhor Deus, nosso Mestre, nosso Salvador. Sim, Senhor. Aquele que nos orienta a cada dia, Em nome de aquele que Jesus. nos leva a ter certeza das convicções que Tu tem para nossas vidas. Senhor Deus, trazendo curas, Ó Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu clamo agora essa noite, ó Pai, pelo Teu nome, que Tu venha, Senhor, nome operar de na vida das Jesus. pessoas que estão, ó Pai, naquela lista Sim, Jesus. da igreja de oração. Só Tu, Pai. São muitas pessoas, Pai, que tem lá, eu não vou lembrar de todas, por isso, Senhor, eu te peço que Tu possa alcançá-la, cada uma delas. Cansa, Senhor. Pai, olhe para a irmã Bianca, Senhor, que está na linha de frente Sim, aqui, Senhor. cuidando dos nossos pastores, Passa Teu bálsamo, pelo Jesus. Rivelino, pela Generete, pela Sim, Emily, meu Deus, protege, Senhor. pelo Silvanei. Pai, Sim, essas pessoas Senhor. que estão, ó Pai, cuidando, ó Pai, nossos pastores de dia e Livra, Senhor, noite. todo mal, Jesus. Eu te peço uma bênção especial sobre essas vidas. Ó Pai, Nos livra, Senhor Deus, tem todo pessoas, mal, Senhor, que estão num momento no leito de um hospital, enfermo, com Covid ou outra enfermidade. Sim, Jesus. Deus, que o Teu Espírito Santo possa, ó Pai, alcançá-lo, ó Pai, nesse momento. Sim, Senhor. Deus, que o Teu Espírito Santo possa tirar daquela maca, ó Pai, Sim, Pai. daquele leito do hospital, com a cura divina, ó Pai. Vai passando, ó Pai, nesse momento, ó Pai, Vai e visitando, mostrando o Teu Jesus, poder. todo E que essas hospital da pessoas, Senhor, cidade, possam, ó Pai, vir aqui, do Brasil, dar um testemunho Senhor. vivo, pessoal, ó Pai, que Tu tem feito na vida deles. Aleluia, Senhor. Conforte também, Pai, aqueles corações, Em Senhor, nome de Jesus. de alguém que perdeu, ó Pai, Em nome de Jesus. um parente, um amigo. Senhor, nós sabemos que o Teu Espírito Santo é o nosso conforto, ó Pai.
Só Tu pode confortar cada um Aleluia. coração. Mas também o nosso conforto, sabemos, Senhor, que essas pessoas estão ao Teu lado, Sim, Pai. Senhor, aleluia, Jesus. Tu chamaste, com o amor, o motivo Tu chamou a cada uma delas. Deus, Senhor, Tu sabe, também eu Deus. oro pelos pastores, Senhor, Sim, que Senhor. estão enfermos nesse momento. Os pastores, Jesus. Deus, essa semana, pessoas me procuraram, mandaram mensagem pedindo oração. E Tu conhece cada uma delas, Senhor. Cada pastor, Senhor, tanto da capela, como da IDBB, das outras igrejas. Que a Tua misericórdia alcance cada uma vida, Pai. Em nome de Jesus. Sabemos, Deus, que só Ti podemos confiar. Senhor, que Tu sabe o melhor para nossas vidas. Aleluia, Sabemos, ó Senhor. Pai, que Tu é o nosso Senhor e nosso Salvador. Nosso refúgio, E obrigado Senhor. por tudo, Senhor, o que Tu tem Aleluia, feito na nossa Jesus. vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Amém. Amém. Pai. Em Que nome Deus de abençoe Jesus. cada um. Amém. E vamos estar aqui novamente para um domingo, esse mesmo horário, às 17 horas. Que Deus abençoe. Amém. Amém.